batalhar contra a sua vida. E Deus, aleluia, Jesus, vai fazer maravilha sobre a sua vida. É só você crer e escrever esta carta. Traga, pode lacrar ela, e nós vamos levar ao monte para apresentar diante do Senhor lá. E tenha certeza, tenha fé que Deus vai responder esta carta que você vai escrever, que está dentro do seu coração. Aleluia, Jesus. Aqui o apóstolo Paulo, aleluia, Jesus, sabemos que várias mensagens sobre carta para Deus foi falada aqui. Falamos logo no início da afronta de Sanaqueribe. Segundo dia veio um varão, pastor, e trouxe uma bela mensagem, aleluia, sobre a carta também da Síria também, que foi enviada ao rei de Israel. Mas tudo aí porque para uma afronta, para começar uma intriga, para fazer uma confusão na vida da pessoa. Aleluia. Por isso que muitas vezes, hoje nós estamos aí uma nação, o mundo inteiro, nós temos uma representante chamada ONU, quer dizer, União das Nações Unidas. Então, a ONU serve para quê? Para levar mensagem ou mensageiro ou embaixadores para uma nação, para que comece a fazer uma trégua de paz, para que não venha fazer intriga ou inimizade, né, com aquela nação. Por isso que tem ONU para essas coisas. E esses embaixadores vão para esses lugares para conversar com as autoridades, com as pessoas que administram o país, representando aquele país, que ele quer paz, que ele quer união, que ele quer tudo isso. Mas entre aspas, e sabemos que tudo isso aí vem sobre esses embaixadores. Vejamos bem, aqui Paulo fala que vós sois a carta escrita no vosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Por que Paulo fala dessa maneira? Porque você já é uma carta diante de Deus. A sua vida diante de Deus é uma carta para o mundo ler. Aleluia, a sua vida, como você se apresenta. É a mesma coisa como o embaixador do Brasil vai aos Estados Unidos e assim por diante, vai à Alemanha, vai em outros países. Então eles levam lá, porque a carta diante dele vai apresentar a resposta dos administradores do Brasil, dos Estados Unidos e assim por diante. E nós também, aleluia, nós somos uma carta para que o mundo lê. Aleluia, a diferença que nós temos, aleluia, de levarmos, a Bíblia nos fala que nós somos a luz do mundo. E se nós somos a luz do mundo, nós temos que brilhar, ter a luz de Cristo. Aleluia. Aleluia, sobre a nossa vida. Aleluia. E nós somos ser diferente das pessoas que vivem aí fora. Aleluia. Assim como, aleluia, as pessoas, nós somos a luz do mundo, porque nós somos chamados por Jesus Cristo para evangelizar, para trabalhar na obra do Senhor. E a igreja do Senhor é uma carta para aí fora. Aleluia, Jesus. Todos nós somos uma carta. Nós somos a luz do mundo. Quem olha para uma pessoa já sabe que ela é diferente. O seu andar, o seu falar, o seu modo de viver é totalmente diferente. Então, por isso que Paulo fala aqui, que aquela igreja era a carta, aleluia, lida por todos os homens. Porque quem olha você passando na rua,
ou você vai no mercado, todo mundo já sabe, identifica você como um cristão, como um crente, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, porque o seu jeito de andar é diferente, o seu jeito de falar é diferente, e a igreja do Senhor é dessa maneira que deve viver a igreja do Senhor, sendo a luz para o mundo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para que o mundo veja a luz de Jesus Cristo brilhar sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. E aqui Paulo fala assim: já sendo manifesto a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não por tinta, mas, aleluia, Jesus, não por tinta, mas pelo Espírito Santo de Deus que vive sobre as nossas vidas. Está vendo só? É pelo Espírito Santo, porque quem trabalha na nossa vida, quem nos ajuda a nossa vida a viver, é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Paulo fala dessa maneira. Mas muitas vezes o inimigo, ele lança alguma seta, e muitas vezes, aleluia, Jesus, afronta sobre nossas vidas. E muitas vezes nós trabalhamos, sempre entra alguém no nosso trabalho e nos afronta com alguma coisa, seja com palavra, seja fazendo alguma coisa para que contrarie a nossa vida, para que nós possamos ficar irado, ou triste, ou desgostoso, ou falando alguma coisa que não é de agrado diante do Senhor. Então, muitas vezes Sanaqueribe representa esse tipo de coisa. Sanaqueribe representa isso aí. É a afronta do inimigo sobre a sua vida, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja onde você vai. Mas saiba você que você é uma carta escrita para Deus, para os homens. Glórias a Deus, aleluia. Quem você vai, muitas vezes a pessoa, poxa, você está frequentando, olha, você vai vindo aqui, você vai vindo, começa a ir à igreja, e muitas vezes o seu colega fala assim: vamos, está muito diferente, hein? Está muito diferente. Você está estranha. Você, sempre a gente estava junto, ia para isso, ia para ali, ia para cá, e você agora não quer mais. Você é mais no seu lugar, está diferente, o seu estilo, até as suas vestes estão diferentes. Até o seu jeito de falar está diferente. Você vai estar. Mas se você está sendo crente, isso quer dizer, o brilho do Espírito Santo, o brilho de Jesus Cristo está sobre a sua vida. Então, você está sendo uma carta aberta, que você está sendo diferente. E a pessoa está olhando você, está diferente. Aquela jovem está diferente. Aquele homem está diferente. Aquele varão está diferente. Ele andava dessa maneira, agora está assim. Então você é uma carta aberta. Por isso que Paulo nos fala dessa maneira, né? Que nós somos uma carta aberta. Aleluia. Escrita não por tinta. A tinta que escreve a sua vida é o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Que derramou na cruz do Calvário. E você aceitou Ele como seu Salvador sobre a sua vida. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus vai sobre a sua vida. Aleluia. Mostrando que você é uma pessoa diferente. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Muitas vezes acontece enfermidade sobre a nossa vida. Será que também vem sobre uma doença, sobre a enfermidade? Olha só. Muitas vezes, graças a Deus, aleluia, que Deus nos tem nos guardado. Glória a Deus. Porque Deus guarda. Porque veja só, veja bem que lá no livro fala dessa maneira que Sanaqueribe, que Ezequias recebeu a carta, uma mensagem, uma afronta. E ele apresenta esta carta diante de Deus. Ele fala com Deus. Ele não vai
na casa de ninguém, ele vai na casa do Senhor. Ele vai na igreja, no tabernáculo onde Deus está. E lá ele apresenta, ele entra na casa do Senhor. É como você entrou aqui nesse salão, a casa de Deus, na igreja. E você, com sua carta, vai apresentar diante do Senhor. Quando você for orar, apresente essa carta diante do Senhor. Para que Deus, e ele fala assim: veja, ó Senhor, ouve as palavras que Sanaqueribe tem afrontado. Vê, Senhor, com seus olhos, abre e vê as palavras. E muitas vezes acontece na nossa vida. A enfermidade vem sobre a nossa vida, e lança uma enfermidade. E muitas vezes você corre para lá, corre para cá, e muitas vezes os médicos não descobrem que enfermidade, qual foi aquilo que aconteceu sobre a vida da sua família. E você começa a lutar uma guerra tremenda para curar, para ser liberto, para ser tratado. E muitas vezes é preciso você buscar diante de Deus uma resposta, porque Ele é Deus e Ele tem resposta. Ele tem resposta porque Ele ouviu aquela carta que quando Ezequias levantou diante da casa do Senhor e falou com Deus. Aleluia, Jesus. E Deus respondeu para ele. Veja só o que Deus respondeu para Ezequias. Aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus eterno. Aleluia, Jesus. Olha só o que Deus falou para Ezequias. Aleluia. Olha só. Aleluia. E ele vai falar com um profeta agora chamado Isaías. Então Isaías, pessoal, aleluia, Jesus, mandou dizer a Ezequias: olha só, agora Deus usa um profeta chamado Isaías. Agora essa mensagem vai chegar até ao rei Ezequias, dizendo assim: assim diz o Senhor, o rei de Israel: quando alguém me pedisse acerca de Sanaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra do Senhor. Falou a respeito dele. Aleluia, Jesus. A virgem, a filha de Sião, te desprezará e zombará de ti. A filha de Jerusalém maneia a cabeça detrás de ti. Aleluia. Sanaqueribe, pensando que era o bom, aleluia, Jesus, que era o tal, e agora o profeta manda a palavra para Ezequias que a filha de Sião maneja a cabeça. Você já ouviu pessoas, muitas vezes, você fala uma coisa e a pessoa maneja a cabeça duvidando daquilo que você está falando, não aceitando aquela coisa que você está falando? Aleluia. E aí Deus usa esse profeta para falar isso aí para Ezequias. Aleluia. Que Sanaqueribe pode ser o que for, mas Jerusalém é dele. E Deus vai trabalhar na vida de Jerusalém. E Deus vai livrar Jerusalém por mesmo caminho que ele veio. Aleluia. Com o seu exército, ele vai voltar. Ele vai voltar porque Deus é Deus. Então creia que se for enfermidade, aleluia, que creia que Jesus Cristo tem poder para curar essa enfermidade. Sanaqueribe muitas vezes vem sobre isso aí, mas ele tem poder para curar. Se a porta de emprego ele fechou, ele tem poder para abrir, porque ele vai dizer: eu abro a porta. Glória a Deus, Deus tem poder. Você crê? Eu creio. Aleluia. Não é eu que estou falando, não. É a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que a porta que ele abre, ninguém fecha.
ninguém fecha. Porque ele pode me abrir porta aonde não aparece. Ele pode abrir. E se ele fechar, ninguém abre. Se você crê, receba esta palavra. Glórias a Deus, Se for aleluia. enfermidade, crê que você vai ser curado. A sua vai ser Jesus, curada. amém. Que o seu esposo vai ser liberto de tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre a vida dele. Creia que vai ser liberto. Porque ele é Deus. Ele é Deus. A mesma forma que ele fez com Sanaqueribe, fazendo Sanaqueribe Aleluia, Deus. voltar de onde ele veio, da terra dele, ele tem que voltar do mesmo jeito. E não tirou nenhuma flecha sobre Jerusalém. Ele conseguiu atirar. Assim é Deus na sua vida. Amém. Assim é Deus na sua vida. Ele fala que Ele cuida. Ele cuida. Eu cuido de ti. Aleluia. Ele cuida. Aleluia, Jesus. Ele cuida, Ele guarda. Ele guarda o que é dele. Ele tem guardado a sua família. Creia que tem guardado a sua família, porque a sua família é de Deus. Aleluia. A sua vida é de Deus. Ele tem livrado. Ele tem nos livrado. Olha só. Tanta eternidade. E Ele tem nos guardado. Tem nos guardado. Tem colocado suas mãos. E nenhuma enfermidade. Porque o Deus de Israel é o mesmo Deus que operou maravilha no ano passado e opera hoje. Ele opera, só falta você crer e ter fé que Ele é Deus. Aleluia. Para operar sobre a sua vida, para guardar o seu lar, a sua família, como Ele guardou a Ezequias, guardou Jerusalém lá no passado. E Sanaqueribe voltou do mesmo jeito. Não atirou nenhuma flecha. Ele voltou do mesmo caminho que ele veio. Aleluia, Jesus. Ele voltou. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. E ele voltou. E diz a palavra do Senhor que Ezequias foi vitorioso. Ezequias não precisou. Aleluia. Só entregou na mão do Senhor. E Deus guerreou por ele. Aleluia. A mesma coisa foi com Josafá. Josafá também, aleluia. Diz a palavra do Senhor que quando Josafá estava ali, aleluia, Jesus, Josafá não precisou. Ele foi para a guerra, mas não precisou de erguer uma lança. Porque Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o guerreiro, estava lá. Aleluia, Jesus. E diz a palavra do Senhor que Josafá ganhou a guerra. Aleluia, Jesus. Só colocou as pessoas para louvar o Senhor. Olha só, uma guerra, agora Deus fala para ele: coloca os levitas para louvar. Lá na frente, coloca lá os levitas e deixa o resto que eu faço. Então, irmão, igreja do Senhor, então, irmão, põe na mão do Senhor. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Glórias a Deixe Deus Deus. fazer o que Ele vai fazer. Porque se você colocar no altar, como foi cantado o hino aqui, ó, colocar diante do Glórias a altar do Deus, Senhor, aleluia. deixe que Ele faz. Tenha fé que Ele faz, porque Ele é Deus. Agora, se você coloca e põe a mão, coloca e põe a mão, aí Deus não pode fazer nada. Mas se você colocar, ó Senhor, está aqui. Sanaqueribe, está aqui a carta. Sanaqueribe apontou a ti, não foi a mim. Ele apontou a ti. Porque se eu sou teu servo, eu sou teu filho. E se eu sou teu filho, tu vai me guardar. Então está aqui, Senhor. A planta de Sanaqueribe. Tenha certeza, se você colocar diante do Senhor, tenha certeza, tenha fé, que Ele vai fazer maravilha. E Ele vai livrar você. Aleluia. Ele vai livrar você. Vai curar se for enfermidade, Ele vai curar. Aleluia. Se for porta de emprego, Ele vai abrir porta de emprego. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Você, Ele vai libertar. Oh Deus maravilhoso, eu creio,
proveito aí dele, tem certeza, Aleluia, Deus. porque ele é Deus. E você é uma carta aberta, Jesus. porque o apóstolo Paulo falou que você é uma carta aberta. Creia que você é uma carta aberta. Aleluia. Diz que você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Aleluia. E que nenhum mal podem muitas vezes falar sobre a nossa vida. Mas creia que Deus é Deus. Deus está provando muitas vezes. Glórias a Deus, aleluia. Ele quer ver a sua fé. Se você vai continuar na guerra ou não. Porque é preciso guerrear. Aleluia. E creia que Deus é o Deus Todo-Poderoso que livra, que nos guarda. Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um. Ele cuida da sua igreja. Ele cuida da sua casa. Ele cuida da sua família. Creia que Ele é Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus, Aleluia. As palmas sobem em igreja. Glórias a Não perca. Terça-feira que vem é o último dia. Se o irmão não estiver trabalhando, tem certeza que ele vai vir. Aquele irmãozinho que pegou a semana passada, ele é uma bênção. Aleluia, Jesus. E escreva essa carta de vaga e apresenta ao altar do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia, Jesus. Sábado tem reunião de obreiros. Né? E aí, aleluia, Jesus. Os obreiros devem